Oi pessoal, tudo bem? Está começando o Quer Entender Direito, programa em que fazemos mapas mentais sobre os principais assuntos jurídicos que caem nos concursos, enquanto explicamos todos os detalhes. Eu sou o professor Cirano Cerqueira e hoje vamos falar sobre a intervenção de terceiros. Porém, antes de iniciarmos o estudo, assine o Descomplica Concursos com desconto, clicando no link da descrição. E também baixe o mapa mental completo em alta resolução. Assim você pode revisar este conteúdo quando quiser, em 4K. A intervenção de terceiros pode ser definida como uma oportunidade concedida legalmente a uma pessoa que não participa de uma determinada relação jurídica processual, para nela atuar ou ser convocada para tal. Apesar de possuir diversas modalidades, a intervenção de terceiros pode ser categorizada em dois grandes grupos, que são espontânea e provocada. Na espontânea, o próprio terceiro tem a iniciativa de entrar no processo. Existem duas formas de classificação deste tipo de intervenção de terceiros. A primeira delas é a assistência, e como está previsto no artigo 119 do Código de Processo Civil, sua finalidade é que um terceiro de fora do processo auxilie a parte em causa que tem interesse jurídico. Se o pedido de ingresso for deferido, o assistente entrará no processo no estado em que se encontra, ou seja, não haverá a prática de atos realizados antes de sua participação. Essa modalidade pode ser utilizada em qualquer procedimento, em todos os graus de jurisdição, e pode se dar de duas formas, simples ou litisconsorcial. A assistência simples está disciplinada entre os artigos 121 e 123 do Código de Processo Civil e é feita pelo terceiro que pretende auxiliar unicamente uma das partes na vitória do feito. Além disso, o assistente simples estará sujeito aos mesmos ônus processuais que o assistido e exercerá os mesmos poderes que ele. Porém, caso o assistido seja revel ou omisso, seu assistente poderá ser considerado substituto processual do assistido. Já na assistência litisconsorcial, que está prevista no artigo 124 do CPC, o assistente tem relação direta com a parte adversária do assistido. Essa modalidade ocorre quando o terceiro intervir no processo com a intenção de formar um litisconsórcio ulterior, sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. A outra modalidade da intervenção de terceiros é tanto espontânea quanto provocada. Falamos do amicus curiae, ou amigo da corte, em que um terceiro, sem interesse jurídico, apenas institucional, instrui o Poder Judiciário para que sua decisão seja mais qualificada e motivada. Como disciplinada no artigo 138 do CPC, essa classificação, defendendo uma posição institucional, irá qualificar o contraditório, trazendo mais subsídios para a decisão do juiz. Agora que já entendemos que o amicus curiae, como modalidade de intervenção de terceiros, pode ser tanto espontânea quanto provocada, podemos partir para as demais. É importante saber que as intervenções provocadas ocorrem quando uma parte do processo chama um terceiro estranho à relação para integrá-la. Tudo bem? Começando com as modalidades provocadas, temos a denunciação da lide. Ela é tratada nos artigos 125 a 129 do CPC. É uma ação de regresso incidente a um processo já existente. Isto é, quando autor ou réu querem resolver a demanda regressiva contra uma parte, na hipótese de sair perdedor. Por mais que seja autônoma, essa modalidade é dependente da relação principal e, nesse caso, só será julgada a denunciação caso a principal seja julgada contra o denunciante. A terceira classificação, dentro do grupo das intervenções de terceiros provocada, é a do chamamento ao processo, prevista entre os artigos 130 e 132 do CPC, e trata o direito do réu de chamar para ingressar no polo passivo da demanda os corresponsáveis por determinada obrigação, como numa ação em que o fiador for réu. Esse chamamento, entretanto, deve ser realizado pelo réu, no ato da contestação, sob pena de preclusão. Em caso de sucumbência, se não realizar o pedido na contestação, será necessário ajuizar uma nova ação contra os corresponsáveis. A diferença entre a denunciação da lide e o chamamento ao processo é a ideia de solidariedade, uma vez que na denunciação existe a ação de regresso e deve ser demonstrado que o denunciado é quem deverá responder pela condenação, enquanto que, no chamamento, a condenação é automática. A última modalidade recebe o nome de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e é um instituto que autoriza imputar ao patrimônio particular dos sócios obrigações assumidas pela sociedade, quando e se a pessoa jurídica houver sido utilizada abusivamente.
Ela é aplicada em caso de desvio de finalidade, confusão patrimonial, entre outros exemplos. Além disso, o Instituto contempla também a desconsideração inversa, em que se realiza o contrário do que vimos antes, ou seja, nesse caso, se imputa ao patrimônio da sociedade o cumprimento de obrigações pessoais do sócio. Exemplificando, imagine que um dos sócios precisou realizar uma despesa de caráter urgente e extraordinário em favor da sociedade. No entanto, estava sem um cartão corporativo no momento de aquisição do serviço ou produto e acabou por utilizar recursos próprios. Nesta situação, caso não seja devidamente ressarcido através de meios amigáveis, pode suscitar a desconsideração em eventual litígio contra a sociedade. Gostaram, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Sempre temos aulas grátis acontecendo por aqui. Aproveite o desconto no link da descrição para assinar o Descomplica Concursos e também para baixar o mapa mental de hoje completíssimo. Até breve, pessoal!